E aí, é possível reprogramar o subconsciente? Vamos pegar o Igor de 4 anos atrás. Você é o mesmo Igor mentalmente falando? O consciente é a porta de entrada para o subconsciente. É como se você tivesse uma conversa interna com você mesmo. Se eu não convencer a mente subconsciente dela de que eu posso ajudar, meu filho, aí é só Jesus Cristo. Diretamente dos estúdios do Inbox Podcast, começa o nosso Hackeando a Mente. Esse é o episódio piloto e nesse episódio a gente vai falar sobre como reprogramar o subconsciente de forma rápida. Será que é possível? E eu estou aqui com o meu amigo Jim Farnese. E o meu nome é Igor Janotti. E bora para mais um papo aqui. Na verdade, mais um papo aqui nessa mesa, né? Tem vários podcasts, Exato. mas o nosso primeiro papo aqui no Hackeando a Mente. E aí, é possível reprogramar o subconsciente? De forma rápida? Não, a primeira pergunta é de forma lenta. Tem como fazer tranquilo. isso? Antes de mais nada, para você que está chegando aí, seja muito bem-vindo ao Hackeando a Mente, esse podcast que vai ter aqui pelo menos uma vez por semana para mandar conteúdo para você aí. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like. E agora ninguém vai poder falar mais nas redes sociais que eu não tenho um podcast e fico falando com as paredes. Eu recebo muito isso lá no TikTok, cara. Mais um podcast falando com ninguém e não sei o que. Não sabendo eles que a gente tem um monte de podcast aqui, que eu participo de um monte deles. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, dá para reprogramar o subconsciente? Tem jeito? Dá, com toda certeza dá. E eu fico pensando às vezes, se a gente já não faz isso basicamente todos os dias. Sim, a gente faz naturalmente. Está em constante reprogramação mental. Exato, é só você pensar no você de antigamente. Vamos pegar o Igor de 4 anos atrás. Você é o mesmo Igor mentalmente falando? De jeito nenhum. Então você está a todo momento se reprogramando, porque você está aprendendo coisas novas, conhecendo pessoas novas, frequentando ambientes novos. Tudo isso está modulando e remodulando o seu próprio subconsciente, a sua própria mente. E isso vai direcionando você para algum lugar na vida. Se é bom ou ruim, aí vai depender da sua percepção. Mas sempre que eu mudo o meu consciente, eu estou mudando o meu subconsciente? Não, nem sempre. É porque quando você pergunta se eu sou o mesmo, eu caio lá no meu consciente. Eu não, Sim. né? Tipo, eu não analiso de forma... Eu não consigo analisar o meu subconsciente, eu analiso o meu consciente. Mas porque como que funciona? O consciente é a porta de entrada para o subconsciente. Através do consciente eu consigo reprogramar algumas coisas no subconsciente sozinho. Muita gente pergunta, como que eu reprogramo a minha mente sozinho? Como que eu faço isso e aquilo sozinho? Dá para fazer? Dá. Mudando pelo consciente. A única forma que você consegue reprogramar algumas coisas na sua mente emocional é através do consciente. E isso através de coisas que você vem aprendendo, dos livros que você lê, dos cursos que você faz, das pessoas que você convive, principalmente dos ambientes que você frequenta. Tudo isso vai te dando uma nova consciência. Porque você vai começar a contar novas historinhas. E assim você reprograma o seu subconsciente, pelo menos tirando a parte de traumas emocionais, que depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas tirando a parte de traumas emocionais, assim você reprograma as crenças mais leves, vamos dizer assim. Por exemplo, quando você começou a conhecer de marketing digital, que você viu o vídeo do Eric que você conta em alguns podcasts, você não acreditava nele. E aí hoje? Sim. Eu falar mais um guru da internet. Mais um guru da internet. Só que aí você foi percebendo, foi convivendo com pessoas, foi entrando em ambientes, foi percebendo o mercado e aí você passou a fazer o quê? Contar historinhas para sua mente subconsciente. É como se você tivesse uma conversa interna com você mesmo. Praga, você fica assim com você falando, cara, mas é desse jeito. Só que lembra aquela vozinha que fica lá no fundo ainda, falando assim, não, mas isso aí não tem nada a ver não, isso é ridículo. Tem muito paciente meu que fala isso. Nossa, você tá falando comigo aqui, minha mente tá falando assim, esse cara não tá sabendo o que tá falando não. Só que eu prevejo que a mente dela tá falando isso e falo com ela. E é doideira porque elas fazem assim,
como assim? Eu tô fazendo atendimento com a pessoa e eu percebo através da fisionomia, da postura, tudo, como que ela tá respondendo. Porque ali eu não tô conversando só com o consciente, eu tô conversando com quem manda. E quem manda é o subconsciente. Tô conversando, percebo, e quando eu percebo que a mente subconsciente dela tá me bloqueando, eu falo assim, eu sei que a sua mente subconsciente tá falando isso, daquilo de mim. A pessoa fala assim, ela tá falando isso mesmo. Por quê? Leitura. Eu sei como que a mente subconsciente dela está funcionando naquele momento. E é ela que manda. Se eu não convencer a mente subconsciente dela de que eu posso ajudar, meu filho, aí é só Jesus Cristo. Acho que a gente conversou aqui semana passada um assunto meio entrelaçado igual esse, que na técnica de venda você já prevê o que a pessoa está pensando e já fala, eu sei que você está pensando isso, eu sei que você está fazendo isso, tal. Aí a pessoa começa até a te dar mais crédito porque você está conseguindo conversar com o subconsciente dela. Mas aí que está o segredo. Isso para tudo. Não só para a nossa reprogramação de crença, mas para o relacionamento, para a questão de dinheiro, para a questão de venda. Se você conseguir falar com o subconsciente da pessoa, você ganha o jogo. Você ganha o jogo. Não é que você está prevendo. E por que, além, claro, né, de ser terapeuta há bastante tempo e estudar muito sobre o subconsciente para saber dessas técnicas, eu também já estive em momentos que aquelas pessoas que estão me buscando estão. Então o que eu penso? Cara, isso ali é um monte de jin em formatos diferentes, em vivências diferentes, e eu sei o pensamento de cada jin ali. Sabe por quê? Porque quando eu vou fazer palestra, por exemplo, eu já fui em muitas palestras. E aí quando o palestrante ofertar, por exemplo, alguma coisa, eu já pensava em inúmeras coisas. Eu sei o que as pessoas estão pensando, porque eu também já pensei assim. Até eu reprogramar a minha mente, até eu colocar um verdadeiro sentido do porquê que aquilo estava acontecendo. Então essas leituras vão ajudando. Então sobre a sua pergunta, dá para reprogramar o subconsciente conscientemente? Dá, até determinado ponto. Há pontos que não tem jeito de reprogramar só conscientemente, não. Vamos dar um passo para trás. Que a gente entrou em temas aqui que talvez a galera aí de casa tá com dúvida. A mente é trina, né? A mente é trina. Você costuma até falar que o mundo é trino. Não, é o DNA de Deus em tudo. Se você for pegar, vamos pegar coisa básica. Os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. A questão do universo, espaço, tempo e matéria. Tudo que você for pegar é trino. Nós, corpo, alma e espírito. A mente, consciente, subconsciente e inconsciente. Essa é a pergunta. Fala aí pra galera aí o que é cada um deles, a diferença. O consciente é a nossa mente criativa. Essa que a gente está conversando. É que eu tenho que buscar raciocínio lá no meu conhecimento, aqui dentro do meu cérebro, para te explicar sobre o que a gente está conversando. E você está buscando raciocínio para me entender. Então pensa, escuta, pensa. Exato. Escuta e pensa, né? Escuta e pensa. É um jogo mais rápido, ele é mais racional, ele é mais criativo. A gente tem que raciocinar para fazer. E até onde eu sei, nós somos os únicos seres nesse mundo aqui, Terra, que temos consciência da nossa consciência. Então ele está ligado ao neocórtex. Exatamente, diretamente ligado ao neocórtex, que é a nossa mente consciente. A nossa mente subconsciente, aliás, vou deixar subconsciente para terceiro, apesar dela ser a segunda mente na lista, vamos falar primeiro do inconsciente. O inconsciente é a nossa mente primitiva, ou se você pegar nessa analogia, é o reptiliano. Exato, é a nossa mente de sobrevivência e reprodução. É a mente que governa o nosso corpo e o nosso sistema vital. Vai estar sempre pensando, quando você está com fome, é a mente subconsciente que vai ativar um gatilho para você comer. Quando você está sob perigo, é a mente inconsciente que vai ativar os hormônios de adrenalina, cortisol para você lutar ou para você fugir. Ela cuida da sua sobrevivência e da sua reprodução. E de coisas básicas motoras do corpo, o batimento cardíaco, o piscar dos olhos, a sua respiração. Você não pensa para respirar, né? Agora você pensou porque eu falei, mas você não pensa para respirar. É o inconsciente que cuida. Então a gente nem mexe com essa mente, porque senão muita gente fala, quando você vai me hipnotizar, você fala com a mente inconsciente? Não, eu falo com a mente inconsciente. Nem tem jeito, né? Não tem como. Ela é inacessível, ela é só para cuidar das funções motoras, sobrevivência e reprodução. Mas é uma mente que tem muita influência na nossa vida. Tá, mas e na hipnose, igual eles usavam a hipnose para anestesiar o corpo? Aí você não tá
sistema nervoso não tá ligado Sim, tá ao ligado, inconsciente, não? mas é raros casos que a pessoa chega nesse nível. Acontece, sim, mas é uma exceção à regra, sabe? Mas se de certa forma ainda assim perceber-se vamos dizer, um perigo à sobrevivência, o inconsciente vai agir de uma forma diferente. Ele vai fazer você voltar ao normal, vai fazer você lutar ou fugir. Então, assim, há casos, igual o pessoal, o Sdale, né, que foi quem fazia essas cirurgias com a pessoa em estado de transe muito alto. Sem anestesia. Sem anestesia. E ainda assim não ia funcionar em todo mundo, porque são casos raros de acontecer. Mas isso é o subconsciente. Ainda você consegue... assim, tá bem no limiar. Se a gente fosse colocar num desenho, é quase chegando no inconsciente. É quase chegando. Tipo, É quase chegando. Tá na linha ali. Porque desligar o sistema nervoso em si não infringe a sobrevivência da pessoa. Há casos no mundo de pessoas que não sentem dor nem prazer. Se dá um beliscão, ela não sente absolutamente nada. Pode pôr a mão no fogo que não sente nada. Mas isso é um sistema de sobrevivência. É um sistema de sobrevivência para mostrar o que está certo ou errado. Mas não é um sistema... Tipo a fome. Exato. Sim, exato. O exemplo que você deu da fome. Né? Exato. Mas aí tem pessoas que sobrevivem e têm a noção de sobrevivência mesmo sem o sistema nervoso ativo. Entende? Porque ele não é o principal fator que ajuda a saber sobre a sobrevivência. Então, assim, o inconsciente, eu falo que a gente praticamente não mexe. Ele fica ali para cuidar disso. E o subconsciente, que é a terceira. O que é? Nosso sistema límbico, se a gente for pegar na analogia do cérebro, que eu chamo de mente emocional. O subconsciente, para deixar claro aqui, é o que faz parte do seu trabalho, né? É o que eu trabalho praticamente. O seu trabalho é mais voltado ao subconsciente. Isso. Subconsciente. Eu falo que é o chefão. É tipo, tem gente que, por exemplo, igual eu dou aula de marketing digital. Eu tô tratando mais o consciente. Consciente. Né? Enfim, várias outras coisas que envolvem o intelecto. Uhum. E a parte emocional, a parte direcionada ao límbico, é com você. É comigo. Pensa assim, como se nós fôssemos duas pessoas, cara. Uma pessoa é o seu consciente e a outra pessoa é o seu subconsciente. Porque o inconsciente poderia ser a terceira pessoa? Poderia. Mas ele tá na dele, cuidando da vida dele. Entendi. Agora o inconsciente e o consciente tá praticamente sempre em briga quando eles não estão em alinhamento. Um exemplo, você quer ficar rico, quer ficar milionário. Conscientemente, a sua pessoa que quer. No seu subconsciente ele não quer, se tiver alguma trava emocional. E eles vão ficar em briga eterna enquanto você não conversar com o que manda. Porque o subconsciente é mais velho. Se a gente for pegar na analogia das mentes, por exemplo, que foi descoberto, o inconsciente tem bilhões de anos, se for pegar pela ciência, que vem do reptiliano. O subconsciente tem milhões de anos. E o consciente em si está na casa dos milhares. Então é como se fosse uma criança brigando com um idoso. O subconsciente não vai baixar a bola se não tiver realmente uma programação mais pesada, vamos dizer assim. Porque vamos pegar uma analogia para entender o subconsciente. Se a gente pegar em níveis de importância, né, primeiro o reptiliano, depois o límbico, depois o neocórtex. Né? Exato. Embora a gente ache que quem manda é o neocórtex. Né? Não não tipo manda assim, em nada. Para de respirar. Você até para, né? Mas daqui a pouco volta. Volta naturalmente. Isso acontece quando a gente está dormindo. Já viu aquele tranco que você dá quando está dormindo? É porque conscientemente ali você está parando de respirar e sua mente deu um jeito de fazer você respirar de novo. Você esqueceu de respirar e o seu inconsciente dá um puxão para você poder acordar e seu consciente voltar a respirar de novo. Porque tá tudo ligado. Parece que você tá caindo. É uma doideira. Só vai cuidar da sua sobrevivência. E o subconsciente, só para entender, é como se fosse... Não vou pegar a analogia do jardim, não, porque eu sempre uso do jardim. Deixa eu criar uma nova. É como se fosse um computador. Vamos pegar um computador mesmo. Onde está ali cheio de programas. Os programas você instala conscientemente. Só que existem programas que vêm instalados junto com esses programas que ficam mais internos. E que às vezes você não está vendo que eles estão ali. Alguns são vírus, outros são programas bons. Igual existem programas no computador, por exemplo, que são instalados na BIOS do computador, no sistema interno dele, que você não tem acesso. E se você tiver acesso, você muda toda a configuração do computador. A BIOS é como se fosse o reptiliano, o back-end Exato. é como se fosse o subconsciente e o front-end é o que você está vendo.
É o que você está vendo. E aí no subconsciente está instalado os principais bloqueios, crenças, traumas relacionados. Depois a gente tem que dar uma aula de informática para... Vou ter que dar uma aula de informática. Eu uso analogias com informática por causa da engenharia, tá, gente? A engenharia me deu base porque eu faço hoje. Antigamente eu falava assim, aí eu perdi... Foi 3 anos e meio da minha vida fazendo engenharia eletrônica de telecomunicações. Eu excluía completamente essa época da minha vida. Hoje eu olho assim e falo, caramba, a engenharia de eletrônica e telecomunicações me ajudou a entender muito sobre a mente humana. Muito sobre frequência, sobre como remodular o seu próprio cérebro. Por isso que chama até hackeando a mente, né? Porque a mente nada mais é do que um supercomputador. Só que a diferença é que é um supercomputador que aprende e reaprende sozinho todos os dias, como uma inteligência artificial, vamos dizer assim. E aí precisa de estar sempre reprogramando. Um computador a gente programa e deixa daquele jeito. Mas à medida que vai mexendo, vai tendo vírus, vai tendo várias coisas dentro do computador que precisa fazer limpeza de vez em quando. A mesma coisa na nossa mente. O computador foi tirado a ideia da mente, né? Para você entender outra coisa que eu consegui pescar, peguei o sinal, né? Uhum. Você mexendo no Word lá na tela branca escrevendo, você está mexendo no neocórtex, no consciente. Agora, para você mudar o layout do Word, mudar ele todo, reprogramar ele, né, mudar a estrutura dele, colocar ele de cabeça para baixo, enfim, você mudar, deixar ele com outra cara, né, envolvendo programação mesmo, seria... O subconsciente. O subconsciente, né? Por isso Exato. que hackeando tem muito a ver, né? Tem tudo a ver com isso, cara. E aí quando a gente entende a nossa mente subconsciente, que eu falo que é o chefão, né? Ela que manda. Você pode querer o que você quiser na vida. Se no seu subconsciente tiver o contrário do que você deseja, não vai dar certo. Não vai. A sua briga interna é muito grande. Tanto que quando eu ajudo as pessoas a começarem a hackear a mente, a reprogramar a mente, a primeira coisa que eu falo com elas é o seguinte, olha, pode acontecer de no início haver muito choque entre você internamente. E acontece. Que você está querendo se tornar uma pessoa nova, seu subconsciente está acostumado com o velho, e fala, não, isso daí não vai acontecer não. As chances da pessoa perder a briga se ela não tiver determinação e usar do consciente mesmo para reprogramar o subconsciente é muito grande. Tipo assim, perguntar a pessoa o que ela tem que fazer para emagrecer, por exemplo. Uma pessoa que quer emagrecer. Tá, come menos e faz mais exercício. E durma bem. E durma bem. Né? Treino. Então, é basicamente isso, né? Só Sim. que aí, se a pessoa não tiver um subconsciente preparado para agir, porque o consciente tá nítido, né? Sim. Tá claro o que ela tem que fazer. Vou dar até um exemplo desse de... Mas ela tem que se preparar, ela tem que preparar mais o subconsciente para conseguir atingir os resultados. Vou dar um exemplo até dessa questão de emagrecer, que já acontece muito nos tratamentos de hipnoterapia, por exemplo. A pessoa tá mais cheinha, tá acima do peso e quer muito emagrecer, principalmente quando é mulher, tá? Quando é mulher. E aí ela faz exercício que nem doida, se alimenta bem, tem um pouco de consistência, dorme bem, tá? Segue um plano completo e ainda assim não emagrece. E aí quando vai para um tratamento terapêutico, seja de alto impacto emocional ou seja na hipnoterapia, encontra no meio do sistema lá um abuso. Mas, Jim, o que tem a ver o abuso com o fato da pessoa estar acima do peso? Porque no subconsciente dela aquele abuso gerou uma dor. Aquela dor fala para a pessoa da seguinte forma, eu não desejo que isso aqui aconteça mais na nossa vida. Porque o subconsciente ele quer isso, que você não fique sofrendo dor diretamente. Então como que eu posso fazer com que a gente não sofra mais isso? Vamos olhar para o padrão de sociedade e vamos procurar aquilo que julgam mais feio. Não significa que tá? Mas que julgam mais feio, que é o quê? Estar acima do peso. Vamos configurar seu organismo todo, sua biologia, sua genética, para que você esteja sempre acima do peso, independente do que você faça. Que assim você não vai ser abusada mais. Configurado aonde? No subconsciente. E a pessoa sabe conscientemente? Não sabe. E ela acha que, não, é genética. É isso. Vai botando a culpa em todo mundo, sendo que é uma programação interna. Que pode ser mudada. Existe até um livro que se chama Biologia da Crença, onde o Bruce Lipton ele fala muito sobre isso, de como que você muda a sua própria biologia dependendo daquilo que você crê. Quer ver como é que a biologia ela muda mais ainda com essa questão da crença e da convivência? Já viu aqueles casais que estão há tantos anos juntos que eles parecem irmãos?
Sim, sim. Plástico. Eles falam isso, que quando as pessoas ficam muito próximas, elas acabam pegando características físicas uma da outra. E pega. Isso se chama plasticidade. É um mecanismo do cérebro e da mente subconsciente de modelar a sua biologia para você ficar igual àquela pessoa e se sentir pertencente ao sistema. Então sua mente ela muda a sua biologia, cara. Sua biologia para curar crenças, para curar doenças, para gerar doenças. Vamos pegar um exemplo do que eu tive na minha vida, né? Para o pessoal entender e para não ficar falando só dos outros, apesar de que eu não estou citando o nome. Em 2014, 15, foi quando eu estava começando a mudar a chave na minha mente. Eu ainda fazia engenharia eletrônica. E, cara, eu vivi estressado. Estressado, negativo e por aí vai. E aí eu comecei a formatar em mim uma doença chamada doença de Crohn. Pelo meu estresse, pelo meu emocional. E por que eu falei emocional? Porque o emocional está atrelado aonde? Subconsciente. Ou seja, o seu emocional está agindo diretamente até no seu corpo. Por isso que eu falo, né? Emoções não tratadas reverberam no corpo. E até eu entender, tá? Isso eu entendi depois de anos. Até eu entender que aquele estresse que eu estava sentindo, que estava gerando aquela suposta doença, que no caso era psicossomática, eu fiquei sofrendo. Porque a gente aprendeu até com a Eline, né? Ela fala muito sobre isso. Que na medicina tradicional chinesa fala, quando o seu corpo está ficando doente, não é porque está ficando doente em si, ele que está querendo te mostrar que tem uma coisa errada em você, que precisa ser resolvida, porque seu corpo é perfeito, se está tendo alguma coisa errada, está tendo alguma dor, alguma coisa, é porque seu corpo está falando, olha, isso aqui está errado, dá um jeito de arrumar. E aí começa por onde? Pela mente. Tem várias dessas questões, sabe? Através do subconsciente, você hackeia até a sua própria biologia. Entendi. Massa, cara. E aí, dá uma dica aí de como reprogramar o subconsciente de forma rápida. De forma rápida? De forma Vamos lá. rápida. Depende qual o rápido que seria rápido para você, porque para cada pessoa o rápido é diferente. Vamos supor... vamos colocar no exemplo de emagrecer. Eu quero emagrecer e começar amanhã. Começar já a emagrecer amanhã. Além de alimentação, de sono e de exercícios físicos, que vamos colocar aí pelo menos 3 meses para você começar a ver resultado, você vai ter que fazer uma reprogramação do seu subconsciente. Você pode fazer isso sozinho e demorar os mesmos 3 meses ou mais, através de técnicas básicas que daqui a pouco eu falo, ou você busca a ajuda de um profissional para reprogramar o que tiver rápido. Porque, você falou em hipnoterapeuta? Por exemplo, hipnoterapeuta, uma terapia de alto impacto. Porque assim, se você percebeu que você faz de tudo e nada está dando certo, ou até mesmo uma constelação familiar, igual você participou, que é uma terapia de impacto também. Se você já tentou de tudo e parece que, sabe, eu não sei mais por onde ir, vai para dentro do seu subconsciente, a resposta está sempre interna. E aí, para mais rápido mesmo, você vai ter que buscar ajuda. Porque provavelmente tem um trauma atrelado ou alguma coisa emocional muito forte atrelada que não está permitindo você avançar. Agora, quer fazer sozinha, levando um pouco mais de tempo, você vai ter que usar de técnicas simples de repetição. Já ouviu aquela frase, você conta uma mentira para você tantas vezes que ela se torna verdade? Uhum. Não é bem para você, mas você conta uma mentira, mas para você ela acaba se tornando verdade, sabe? A frase é genérica, mas aí serve para outra pessoa, para si próprio, enfim. Para si próprio. Eu falo tanto algo sobre mim, sabe, que eu começo a fazer com que aquilo seja verdade. Sim, sim. Porque assim, o subconsciente, ele não tem consciência, vamos dizer assim. Ele pega como ferramenta o que você entrega para ele através dos 5 sentidos. Audição, olfato, paladar, visão e tato. Ele pega aquilo ali como referência. Então, tudo aquilo que eu assisto, tudo aquilo que eu escuto, eu falo, eu cheiro, eu sinto, é recurso para o meu subconsciente trabalhar. Então, usar os 5 sentidos para poder reprogramar o subconsciente é ótimo. Ok, ouvindo áudios que estejam de acordo, né, com o que você acredita ou que você deseja. Por isso tem que tomar cuidado até com o tipo de música que escuta. Você passar a ver o que você realmente deseja e focar naquilo.
prestar atenção, eu quero emagrecer, não, eu vou olhar para o meu corpo no espelho, vou agradecer por o corpo que eu tenho, mas já vou me imaginar e visualizar ali eu emagrecendo. Olha pelo seu terceiro olho, lá pelo seu ponto central que tem a criação da imagem lá. Eu vou pelo cheiro, eu vou pela fala, verbalizar. Isso daqui é um dos que mais tem poder. Tudo aquilo que eu fico verbalizando e falando o tempo inteiro, aquilo ali fica só entrando no meu ouvido e gerando mais crença. É só qualquer um prestar atenção aí. Qual que é a historinha que você fica contando pra você todo santo dia? Vai só continuar sendo. Então, a forma de reprogramar rápida através de profissionais que possam te ajudar. Que aí é rápido mesmo. E sei lá, sessões você resolve para cada objetivo. Quer resolver sozinho? Vai trabalhar os seus 5 sentidos a favor daquilo que você deseja para o seu subconsciente entender. Aí eu quero enriquecer? Ok, vou ouvir agora só coisas sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre sucesso. Vou colocar isso na minha mente. E você vai perceber que no começo a sua mente vai ficar assim, nossa, isso aí é ridículo. Para que você está ouvindo essas coisas? Porque o comum dela é sempre querer voltar para trás. Vou começar a verbalizar. Eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa que tem sucesso, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa... Aquilo que eu falo, principalmente seguido da palavra eu sou, eu me torno. Porque vai para a identidade. Não RG, né? Aquele verdinho, mas vai para sua identidade. Aquilo que eu escuto dos outros, eu escolho escutar pessoas. Porque você chega para conversar com uma pessoa, ela fica só jogando reclamação para cima de você. Se você não tiver filtro emocional e mental, você vai absorver a energia daquela pessoa. E aí? Você falou da doença de Crohn. Você acha que existem doenças que têm... que a causa principal delas é o subconsciente? Ou você acha que qualquer doença é a mesma proporção assim, de ser subconsciente ou ser genético, predisposição, etc? Cara, eu acredito, isso é uma crença minha, tá? Que 99% das doenças que existem no mundo tem vínculo emocional com o subconsciente. E aquele 1% que provém de vírus, bactérias e fungos... Aquele % vagabundo. também são fortalecidas através do emocional que você tem. Mas tipo assim, se eu tiver um emocional muito bom e fumar pro resto da minha vida, a chance de eu pegar alguma coisa no pulmão é menor. Existem pessoas que são dessa forma. Tipo aquele arquiteto lá, como que chama? Niemeyer. Existem pessoas que são dessa forma. É claro que você tem que cuidar do trino, né? Não é cuidar de um só. O subconsciente ele faz parte de uma coisa só. Eu falo que está atrelado à sua alma, porque a sua alma é emocional. Lembra que eu falei que nós somos trinos? Corpo, alma, espírito. A gente tem que cuidar dos 3. A gente tem que cuidar do corpo também, porque eles estão ligados, eles não são uma coisa separada, eles estão juntos. Se nesse exemplo que você deu, eu tenho um emocional muito bom, eu tenho uma mentalidade muito boa, mas eu vivo comendo porcaria, fumando, bebendo, e aí? Cara, uma hora ou outra o meu corpo vai sentir. E aí pode abalar o meu emocional e piorar o sistema. Entende? Pode piorar o sistema. Mas o meu corpo ele tem a individualidade dele que precisa ser cuidado na saúde, na alimentação, no dormir. Eu posso ter um emocional bom e se eu ficar 90 dias sem dormir, eu morro. Por exemplo, sabe? Você nem vai conseguir isso. Não vai nem chegar nisso. Então, assim... Eu acredito que o emocional, ele potencializa. E você pode perceber que quando você passa a prestar atenção na dor, ela se torna mais forte. Já aconteceu de você machucar em algum lugar, você não sabe prestar atenção em nada. Quando você para e você olha assim, ó, machuquei, aquilo começa a doer. Não, direto. Sempre. Por quê? Atrelou o emocional. Sua mente emocional foi jogada para aquilo. Você tomou consciência, o consciente jogou para o subconsciente. Opa, tem uma coisa errada aqui. Atrelou o emocional, aquilo ali começou a doer. E antes não tava. Cara, tem um fato curioso na infância. Um menino, um amiguinho meu, né? Eu devia ter, sei lá, 8 anos de idade. Ele tava cavando o chão, assim, na terra. Uhum. Ele, né? Tipo, cavando. Com a mão. Aí de repente ele vai e pega assim um caco de vidro, olha assim, joga o caco de vidro fora e continua. Aí quando vê a terra começa a ficar vermelha, velho, vermelha.
Aí ele olha, acha estranho, olha assim. Aí ele vê um machucado assim na mão, ele... "Ah", começa a chorar. Consciência, ué. Tomou consciência emocional naquilo. Então, as dores que nós sentimos, elas são potencializadas quando a gente atrela ao emocional. Por isso que tem, tipo assim, vamos falar no caso de doenças. Se uma pessoa tem uma doença terminal, se o emocional dela tá bom, ainda há uma grande chance dela se curar do que aquela que já se entregou para a morte e fica só sofrendo por aquilo. Sabe? Porque o nosso corpo, por si só, ele responde ao nosso emocional. Ele pega a energia de como estão as nossas emoções. E emoções são hormônios. Tem hormônios que fazem bem, hormônios que não fazem tão bem, dependendo da dosagem que tem. E isso vai modelando como que as doenças elas vão passar no nosso corpo, cara. Então, as emoções estão diretamente ligadas a hormônios? Diretamente ligado. Tipo, As emoções, sim. tipo, igual eles falam, feromônios está ligado à parte sexual. Sim. Aí tem dopamina. Dopamina ao vício do prazer. Adrenalina, luta ou fuga. Cortisol também, que é o estresse. Ocitocina, felicidade. A alegria, no caso. Tudo está atrelado às emoções. Porque são reações químicas que fazem a gente se sentir de alguma maneira. Por que as pessoas se viciam em droga, em bebida, em pornografia, em jogos? Porque está gerando o quê? Dopamina. Vício de prazer. Aquilo ali traz uma dopamina e o seu corpo ele fala assim, isso aqui é bom. É gostoso. É uma sensação, para nós a gente chama de prazer. Se isso aqui é gostoso, vamos buscar ter mais disso aqui. Então ele começa o quê? Aquilo ali me trouxe prazer, aquilo ali me trouxe prazer. Até chegar num ponto, que é o que acontece com a maioria das pessoas que usam droga, até chegar num ponto que essa droga ela para de fazer efeito, para de gerar o quê? Dopamina. E aí ele vai fazer o quê? Buscar uma mais pesada. Porque, poxa, se essa daqui não está mais gerando efeito, qual que é depois dessa? Para eu gerar o mesmo efeito. E aí vira um ciclo sem fim. Qual é o level hard, né? Qual que é o level hard? Qual que eu vou buscar agora para gerar resultado para mim, entendeu? E aí a pessoa acaba se viciando emocionalmente. Os vícios são emocionais. São emocionais, a gente se vicia. Aí tem gente que tem dependência emocional em outra pessoa é porque está viciada emocionalmente de alguma forma. Está atrelada a um trauma. É claro que há muitas outras questões por trás. Cada pessoa tem o seu individual a ser tratado. Mas a resposta sempre está interna. E isso não é papo de coach guru, tipo, busque a resposta no seu interior. Cara, isso não é papo motivacional, é a realidade. Quer conhecer a ti mesmo? De verdade, busca no seu interior, faz as perguntas certas. Eu até tenho uma analogia que eu falo o seguinte, o subconsciente tem ligação direta com o Criador. Igual tem um dos vídeos meu que eu postei no YouTube que eu falo, quer ter uma resposta sobre qualquer coisa? Pega um copo com água, antes de dormir, quando você estiver bem sonolento, dá um gole e faz a pergunta para você mesmo do que você quer. Cara, a chance de você ter a resposta no dia seguinte é muito grande. Porque quando você está sonolento, seu subconsciente está mais ativo, ele está te escutando mais. Porque o que acontece? Quando você começa a dormir, o seu consciente baixa o nível cerebral, a frequência, os sinais, para você entrar no estado sonolento. Quando você está entrando no estado sonolento, é como se você estivesse abaixo de 7 anos de idade. Qualquer coisa que você perguntar, qualquer coisa que você falar, vai entrar como verdade, não tem filtro. Por isso tem que tomar cuidado com o que você escuta, assiste, faz antes de dormir, tá, gente? Principalmente antes de dormir e quando acorda. Quando você faz a pergunta perto de dormir, no dia seguinte, quando você acorda, possivelmente quando você for beber a água, vai vir a resposta. Então a água é só uma âncora, é um gatilho. Só um gatilho. Não sei se você já fez isso, na hora de dormir, você precisa acordar no outro dia e você tá com aquela dúvida se o seu celular vai despertar. E você fala pra sua mente assim, me acorda 6 horas. Eu uso isso direto. E funciona. Não, isso aí também. Você tá conversando com o seu subconsciente, ele vai mandar um comando. Ele precisa de comandos, entendeu? Só que esses comandos, eles têm que ser bem feitos. Na verdade, é raro quando o celular me acorda. Uhum. Tipo, às vezes eu coloco o celular pra despertar, eu tenho que acordar essa hora porque eu tenho que fazer tal coisa. Aí, tipo assim, eu acordo... Faltam uns 10, 15 minutos ainda. Não, tipo, falta segundos. Eu acordo assim,
Aí de repente. Tipo. É exato. Você meu na hora de relógio biológico é dormir, inglês, sabe? falou pro subconsciente. E ele te acordou. Ele te acordou. Já aconteceu várias vezes comigo, E cara. é mais preciso que quando eu tô acordado mesmo. É. Tipo, Já parece que eu fico contando quando eu tô dormindo. Já aconteceu comigo de fazer prova de engenharia. Eu estava começando a estudar, na época, antes de eu largar a engenharia, eu já tinha começado a estudar sobre a mente subconsciente. Inclusive, eu li o livro Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E lá ele fala sobre você usar o seu subconsciente, que nele tem todas as respostas que você precisa. É a conexão com o Criador, é a conexão com o universo. Se tem conexão com o universo, você tem resposta de tudo. Falei, deixa eu testar isso aqui. Antes de dormir, eu peguei um livro de cálculo, estava dando alguma lida porque eu tinha prova no dia seguinte. E eu coloquei para eu ver, falei assim, subconsciente, me direciona. Eu coloquei um vídeo para eu ver no YouTube, que apareceu sobre cálculo 1. Assisti o vídeo todo, tá? Eu entendi todas as perguntas e tal. Falei, ok, subconsciente, absorva todo o conhecimento necessário para a prova de amanhã. Fui dormir. No outro dia, todas as questões da prova eram do vídeo que eu assisti anteriormente. Que isso? Todas, velho. Todas. Eu tirei 40 de 40 na prova. Caramba. Todas. Tanto que quando o professor me entregou a prova, assim, coloquei elas, comecei a ler, eu falei, não é possível. Sem brincadeira, eu falei, não é possível isso aqui não. Aí eu dei um sorrisinho assim, porque o meu professor não gostava de mim, porque eu dormia praticamente todas as aulas. Eu sou muito auditivo, eu ficava cochilando e escutando. Pra mim tava ótimo a minha forma de estudar. Ele ficava meio bolado, ele falou assim, isso daí é mais um que tá pagando a faculdade, que gastando dinheiro do pai, vamos dizer assim, sendo que eu tinha bolsa. E cara, na hora que eu peguei assim, eu falei assim, não é possível. Meu professor só olhou assim, uma cara nervosa, tipo assim, não é possível o quê? Tipo assim, fraga, pra me xingar, alguma coisa do tipo. Tirei 40 na prova. Por quê? Porque no subconsciente tem as respostas. E se a gente souber perguntar, ele traz. Tanto para as reprogramações. A gente só não pode perguntar sobre os nossos próprios traumas. Seu professor viu o vídeo pra fazer a prova. Cara, eu não sei, sem brincadeira. Sem brincadeira. Devia ter uma ou duas questões que não era do vídeo em si, que eram questões dele. Mas todas as outras era a questão do vídeo. E como eu vi o vídeo entendendo o que a pessoa estava fazendo, eu não decorei, porque eu só queria saber do exercício, foi muito fácil. Tanto que eu fui o primeiro a acabar a prova. E ele é da PUC, ele é um dos professores de cálculo que é mais assim, rigoroso. Todo mundo fala, ninguém consegue passar, ninguém consegue tirar 40 com ele não. Tirei 40 na prova. Bizarro. Usar o poder que a própria mente tem. A única coisa que eu falo com todo mundo, nunca busque no seu subconsciente, jamais, e aqui não é para criar imagem mental em você, sobre seus próprios traumas. Porque se você busca seu trauma, seu subconsciente vai te mostrar. Só que você vai vivenciar o trauma de novo. Você não tem um profissional do seu lado para te ressignificar. Você vive o trauma de novo, você está bloqueado 2 vezes, você está 2 vezes pior naquilo. Então não é saudável, tipo, você buscar o trauma sem um profissional. Não é. Pra tentar ressignificar não sozinho. só sem um profissional, até com um profissional errado. Mas mesmo você que é profissional, você não se aconselha a fazer isso. Não, eu não busco traumas meus, eu vou buscar ajuda. Entendi. Quando eu quero entender o porquê que eu não estou avançando em uma área da minha vida, que eu sei que está atrelada a alguma coisa emocional, eu vou buscar ajuda. Que doido. Porque eu preciso, eu também sou um ser humano, eu também tenho os meus bloqueios, os meus traumas. Eu sei dos meus limites. Quando eu chego num limite, eu percebo, eu não estou conseguindo passar daqui, ok, vou buscar um terapeuta que pode me ajudar. Um terapeuta que ressignifica. Porque eu levo muita lenhada de terapeutas que fazem terapias comuns, que é uma opinião minha, tá, gente? Tá? Isso não tem certo ou errado, mas é uma opinião do Jim Farnese. Que quando você faz a terapia comum, onde você senta lá na cadeira e fica falando dos seus problemas pro terapeuta, sem ele te dar algum tipo de solução ou caminho, você tá fazendo a pessoa vivenciar o trauma de novo. Ao invés de piorar, você tá causando o quê? Dependência emocional da pessoa com você, para ela pagar a mensalidade todo mês. Não é nem o meu tipo de terapia. A pessoa chega pra mim, Jim, quero resolver questão financeira. Ok, vamos lá. Geralmente quem fala é mais sou eu, não é nem o paciente. Vamos lá, faça as perguntas certas, tá? Tarará, pororô, faça tratamento, ok. 4 sessões, ó, resolveu isso daqui, tá melhor, tá? Segue a vida. Quer resolver outra coisa, outro objetivo? Ok, chega mais. E por aí vai até o seu limite. Não quero causar dependência emocional de mim nas pessoas, eu quero que elas sejam livres.
E para se livrarem, tem que tirar o trauma, tem que ressignificar, tem que dar um caminho. Que geralmente, tá? Não é todos, mas geralmente as terapias mais comuns não tá resolvendo. Por isso que essas terapias mais, vamos dizer assim, que eles chamam de fantasiosas, estão tomando muito mais espaço. Porque elas estão resolvendo o que eles não estão sendo capazes de resolver. É, Fraga? parece que fica só te estudando, né? Não, é Sei só lá. te estudando. E é pior para os dois, porque o terapeuta fica só escutando as coisas ruins e acaba absorvendo aquilo de energia, e o paciente não tem uma solução. Cara, se você chega em mim, me fala um desafio seu, um problema seu, eu não quero saber do seu problema, eu quero saber de te ajudar a resolver, porque eu posso me ajudar com isso também. E aí você segue o caminho, e eu recebo muito, gente. Grande maioria das pessoas que vêm fazer terapia comigo, que já passou por uma terapia comum, sempre fala assim, nossa, a terapia que eu fiz só ficava fazendo eu falar dos meus problemas. E não resolvia nada. É igual o caso da Giselda, né? É, o Que caso da Giselda. Ela falou que tirou um medicamento, né? Tirou ela um tomava medicamento muito tempo. de depressão. E ela foi na primeira imersão Despertar. Cara, ela falou, 16 anos que eu faço terapia. Eu falei para ela excluir terapia da vida dela? Não. Eu não sou contra a terapia. Só que eu sou a favor de terapias que resolvem. Sim, sim. Senão é aquela premissa. Barato é o caro que... caro é o barato que não resolve, né? Ela fica pagando 16 anos de terapia e no final das contas tá pior. Porque você vai o quê? Cara, se eu fico falando... Lembra que eu falei que o nosso subconsciente recebe pelos nossos 5 sentidos. Se eu fico falando das minhas historinhas, o que rolou, os problemas, os desafios, nada de solução, o que seu subconsciente vai pegar de verdade? O que está sendo programado nele? E olha que o seu subconsciente, a pessoa que ele mais confia é você mesmo. Por isso que eu falo para você gravar áudios até com a sua própria voz, se você for gravar áudios de reprogramação. Ele confia em você. E aí você fica contando historinha para ele na hora de falar com o terapeuta. Quando algum paciente meu vem contar historinha, ok, qual que é o aprendizado em cima disso? Vamos tratar isso aqui então. Aí começa a falar uma coisa negativa, eu corto, não no sentido de cortar a pessoa de falar, mas de mostrar a ela um novo jeito de comunicar para dar um novo significado. E muitos não fazem isso. E até por isso que muitos psicólogos me xingam, né? Apesar de eu ter estudado psicanálise e ser um amante da psicologia. Eu acho que por esse episódio eu acho que tá bom, né? É isso aí, meu querido. Gratidão. Gratidão, tamo junto. Gratidão e até o próximo Hackeando a Mente. Valeu. Tchau, tchau. Falou.